Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Eldorado Brasil. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. A minha convidada dessa semana é minha amiga Flávia Takahashi, que é diretora da ANTAQ. Flávia, obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez aqui com a gente do Porto 360 para tratar desse tema, né, que é a audiência pública, principalmente da desestatização do Porto de Santos, que preocupa não só a nossa região, mas o país de um modo geral. Obrigada, Max. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui discutindo esse tema tão relevante. Flávia, quero ir direto ao ponto com você para tratar das prorrogações, né? A gente percebeu que a audiência pública ela tinha um prazo pré-estabelecido e a ANTAQ concebeu algumas prorrogações. Por que isso aconteceu, né? O que efetivamente impactou para que a ANTAQ tomasse essa decisão de prorrogação? O prazo foi curto, inicialmente falando, ou houveram outros fatores que contribuíram para isso? Bom, Max, a prorrogação do prazo é até uma praxe, uma prática comum em debates dessa natureza, né? Tivemos duas audiências públicas, no caso da desestatização de Santos, e nas duas oportunidades recebemos contribuições do mercado pleiteando mais prazo para que tivessem mais oportunidades de se manifestar sobre os documentos, e assim foi feito. Mas a gente tem feito, quando a gente percebe essa sensibilidade, esse interesse do mercado em ter um pouco mais de prazo, a gente tem concedido, e esse caso do Porto de Santos foi mais um exemplo desse. Flávia, quais foram as principais reivindicações, obviamente, além do prazo, né, e as contribuições que foram feitas pelas entidades e assim sucessivamente, nesse processo da desestatização que vocês receberam? Bom, até o momento, né, a gente recebeu mais de 560 contribuições, então são contribuições relevantes, e elas abordam vários temas, principalmente em relação à guarda portuária, a questão da manutenção, né, um pleito para a manutenção do status quo, da atuação da guarda. Recebemos contribuições de regras de participação, tem pedidos tanto para flexibilizar a regra de participação daqueles que operam no Porto de Santos, quanto para enrijecer essas regras. Temos contribuições também relativas aos contratos de arrendamentos, uma preocupação em relação aos pleitos de reequilíbrio e ao passivo, né, e uma segurança dos valores que vão ser reequilibrados nesses contratos, e também questões relativas à construção do túnel, né? A gente sabe que a questão da ligação seca entre Santos e Guarujá é um tema que reflete muito uma preocupação da comunidade, e esse também é um tema que tem vindo bastante nas contribuições que estão sendo apresentadas. Flávia, quero usar esse espaço, né, até porque a gente tem uma audiência gigantesca e eu venho acompanhando esse processo da desestatização ao longo de todo esse curso. Nós fizemos agora, mais recentemente, o primeiro encontro Porto e Mar com a presença do ministro. A gente já vai falar sobre isso, sobre a presença do ministro, mas houveram alguns pontos, né, que foram elencados por você e que são dúvidas, né, das pessoas de um modo geral, não só aqui na nossa região, mas também no país, representado pelas federações, pelas associações. O primeiro ponto, Flávia, diz respeito ao código de conduta, né? Aquele código de ética que vai ser construído, né? E as pessoas têm muito receio em relação a isso. Como vai ser essa dinâmica, né, de construção desse código, uma vez que ele tem impacto significativo na gestão e na administração portuária?
Existe uma preocupação, principalmente pelo novo, né, pela novidade. A gente está aqui tratando da concessão do privado de um porto como um todo, é um tema que, para o setor portuário, de fato, ele tem uma inovação, um ineditismo para a atuação do setor, e esse código de conduta, ele vai pautar a relação de todos aqueles agentes que operam direto e indiretamente no porto. Então, a relação com o operador portuário, a relação do concessionário com aquele que explora uma área que a gente chama hoje de área arrendada, né? E existe um anseio para que esse código de conduta esteja já presente com as minutas constantes no processo de concessão, para dar mais clareza e mais segurança para aqueles que vão entrar no processo. O que a gente tem defendido, né? O olhar da agência na construção desse código de conduta, nesse momento, não seria necessário, porque a agência vai pautar os seus atos na relação em busca da eficiência, em busca da relação da segurança jurídica entre aqueles intervenientes. Então, existe um anseio, existe um receio sobre essa previsibilidade dos termos do Código de Conduta, mas a gente tem explicado, a gente tem se manifestado no sentido de que a definição desse modus operandi entre os envolvidos, ele vai sempre ser pautado pela busca da eficiência, e a agência já tem um histórico e uma defesa muito grande na busca da eficiência das operações portuárias, mas também na segurança jurídica dos investimentos que foram feitos e na relação de cada uma das partes envolvidas. Quando se fala em segurança jurídica, eu vou até, pela liberdade que eu tenho com você, fugir um pouco dessa pauta, até porque eu pontuei isso para o ministro no evento que a gente teve, né? Eu acho que a segurança jurídica, ela passa um pouco pelo idioma do português, porque toda vez quando a gente coloca o se ou, né, a gente tem uma série de problemas em relação à interpretação, não só da regulação, mas também da legislação. E aí você tenha advogados fervorosos, né, que ficam pleiteando interpretações que necessariamente no início lá da construção da documentação tinha um outro viés ou uma outra percepção. Como eu olhei até a questão propriamente do túnel, né, eu vi ali na documentação, me corrija se eu estiver errado, que a Túnel SA ela pode optar em não construir o túnel, ela deposita o dinheiro lá para o governo federal e ela pode optar em não construir o túnel. Essas variantes não podem prejudicar, né, o processo efetivo, né, de andamento da administração portuária, uma vez que a gente coloca, eu vou usar aquela terminologia do if na linguagem de programação, né, o se, toda vez a gente, se for isso, faz aquilo, se for isso, faz aquilo. Como é o código de ética e conduta, né? Será que a gente não poderia construir antes, Flávia, e tomar essas decisões antes do que necessariamente deixar para depois da desestatização e correr esse risco da instabilidade jurídica? Eu creio que não, Marcos. Eu creio que as coisas elas estão muito bem encadeadas e o interesse está muito bem posto. O que precisa ficar bem claro, né? Qual que é o objetivo desse código de conduta? Qual é o objetivo da agência na atuação desse processo? É sempre permear pela melhor relação daqueles envolvidos, né, e garantir a movimentação adequada dos bens e pessoas, nesse caso, né, relativo também ao túnel, e garantir também a atratividade do investimento e a segurança do investidor que está ali aportando o seu recurso financeiro em prol, né, de uma movimentação eficiente da carga. Então, tendo esse objetivo, tendo esse critério bem de o que a gente quer alcançar antes da execução do Código de Conduta, eu acho que ele vai pautar as nossas atividades, mas mais que isso, né? Por que a gente deixa para um segundo momento? É porque a gente também quer atender os interesses da sociedade, interesses da comunidade, daqueles que estão atuando diretamente no porto. Nós já temos o objetivo, nós temos o que a gente quer alcançar, e esse posterior, ele vai justamente ao encontro desse objetivo macro, que é adequar esse Código de Conduta para, de fato, atender as relações de eficiência e de segurança do porto de Santos no momento da concessão. Eu preciso considerar também aqueles que vão estar envolvidos nesse processo para que eu faça um código de conduta mais adequado à realidade da concessão e do futuro do Porto de Santos. Flávia, você falou em relação aos prazos de concessão, principalmente dos contratos vigentes, né? E a gente percebe que isso é uma preocupação bastante grande, e eu
tem um mindset de projeto, né? Então, eu consigo avaliar, ou só consigo avaliar, olhando a concepção de projeto. A gente percebeu, mais recentemente, a Santos Port Authority colocando a nova poligonal, né? Ou seja, ofertando mais espaço no Porto de Santos. Quando você tem muita oferta, né? Evidentemente que você precisa de pessoas para atenderem essa alta demanda que foi colocada agora com a nova poligonal. Isso necessariamente não pode, de alguma maneira, tranquilizar esses operadores que hoje lá estão, uma vez que você vai ter muito espaço para muita gente, para muito investimento? É o potencial, é o olhar no potencial do porto. Né? Assim, o Porto de Santos ele já tem a grandiosidade que ele tem hoje, e quando a gente oferta mais áreas, né? Quando o Ministério da Infraestrutura disponibiliza mais áreas para o crescimento do Porto, ele dá essa visão de que aqueles interessados em movimentar cargas, eles terão espaço, terão suas oportunidades de negócios para serem ampliados ali, e isso vai realmente completamente alinhado a essa perspectiva de crescimento, e nesse sentido que você mesmo pontuou, né? De dar essa segurança e essa visão de que o porto ele está apto e ele está adaptado e próspero para aqueles que tenham um potencial de movimentação cada vez maior, e com isso atender aqueles que tenham interessado em movimentar carga no Porto de Santos. Flávio, você falou sobre a guarda portuária, né? Eu preciso explorar isso, até porque eu tive mais recentemente até na própria audiência e tive também no encontro Porto e Mar, onde eu tive a honra de mediar esse evento e conversei com algumas pessoas que estavam muito preocupadas não só com a guarda portuária, mas com a estiva também, principalmente por ter ali uma série de profissionais que ficaram aprisionados um pouco no passado e não entenderam essa revolução que está acontecendo hoje dentro do setor portuário. Isso já era esperado, porque vem acontecendo no mundo já há muito tempo. Eu me recordo que eu estava há 10 anos atrás em Roterdã, a gente vai falar disso também, a Flávia vai com a gente para Roterdã e aí a gente vai explorar um pouquinho disso. Isso já era um movimento que vinha acontecendo, né? A gente tem um grande gargalo, um grande desafio hoje, que é posicionar essas pessoas para novas funções e atrair principalmente a nova geração. Com esse processo de profissionalização da administração portuária, essa relação de capacitação, ela faz parte desse processo, também faz parte desse projeto, ou isso vai ser tratado também num segundo momento, Flávio? Sem dúvida, eu não tenho como olhar o processo de uma maneira isolada, de uma maneira estanque, né? A concessão do porto, ele acompanha também o movimento mundial de dar mais eficiência, claro, e mais automatização para os portos, para os terminais no mundo todo. Só temos que separar duas questões, uma é a guarda portuária e outra é a utilização, né, dos TPAs, a utilização do ógmo como gestor ali da mão de obra, né? A relação do ógmo, ela não está sendo alterada. Então, o porto público continua tendo essa utilização da mão de obra avulsa, as regras continuam as mesmas. Em relação à guarda portuária, né, existe uma divergência de conceitos entre o que a guarda defende, o seu papel, e a gente entende, né, quando a gente ouve o pleito da guarda portuária, esse entendimento do papel deles em relação à força de segurança nacional, e o entendimento que tem, inclusive, em decisões judiciais, né, que não dão esse status de guarda nacional para a guarda portuária. Então, isso que a gente tá atacando, está enfrentando nesse processo, e aí sim, nesse processo de segurança patrimonial, é um olhar muito alinhado às melhores práticas do mundo como um todo, né, de dar mais eficiência, de dar mais autonomia para o gestor daquele complexo, para que ele faça de maneira mais adequada possível a segurança dos bens e das cargas que estão sendo movimentadas no porto. Até porque a gente precisa sair um pouco desse processo engessado que a gente tem, principalmente em virtude das legislações que foram criadas e que não dá esse dinamismo, né, dentro de um mundo globalizado. A gente percebe aí que a cada momento, ou a cada mês, ou a cada trimestre, a gente tem uma situação diferente. Está vivendo agora a guerra da Ucrânia, né? E medidas precisam ser tomadas imediatamente para que você possa acompanhar essas situações que ocorrem. Se você depender muito do processo pelo lado público, eu acho que dificilmente a gente vai ter essa agilidade dentro de um mundo globalizado. Até pela perspectiva de mudança, né, que a gente tem de um mundo just in case para um mundo mais just in time. Isso necessariamente pode acontecer.
Flávio, você tocou em um ponto que é uma preocupação minha, tá? Eu vou fazer um recorte aqui, ninguém está ouvindo a gente, é só uma conversa do Maxwell com a Flávia aqui, que é o Porto Público e os cruzeiros, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque o Porto Público acaba sendo operado por uma série de empresas aqui locais, né, que se utilizam do Porto Público e geram a nossa economia regional, porque eles empregam, necessariamente geram aqui o movimento de aquisição de bens e serviços, e assim sucessivamente. E a gente percebe que essa é uma preocupação muito grande do mercado. E o segundo ponto é os cruzeiros. Eu sou um profundo defensor dos cruzeiros, porque eu acho que o cruzeiro é o retorno do porto para a sociedade, né? É o equipamento, apesar do cruzeiro não dar lucro para a autoridade portuária ou para a administração, como comparativamente com uma movimentação de fertilizante ou de trigo, ou o que quer que seja, mas ele é um retorno para a sociedade, né? Porque você tem uma série de turistas chegando na cidade, consumindo na cidade, empregos que são gerados. Eu lembro que na retomada dos cruzeiros, Flávio, quando eu passei em frente ao terminal do Concais, tinha uma faixa gigante, estamos contratando, né? Então, assim, contrata 400, 500 pessoas. Pode ser um período sazonal? Pode, mas o ministro do Turismo vem dizendo que a gente pode fazer isso o ano todo. E me preocupa muito o cruzeiro, né? Porque uma administração privada, ela vai olhar o lucro, é evidente que isso vai acontecer. E ela pode, de alguma maneira, dizer, essa operação aqui não me interessa. E talvez, possivelmente, tirar do porto. Como é que a gente protege isso, né? O cais público e essa relação do cruzeiro? Eu concordo, Marcos, quando você fala que é a devolução do porto para a sociedade, né? E a movimentação de passageiros é bem isso. É aumentar essa relação porto-cidade, que é tão importante, né, para aquelas cidades, para aqueles municípios que vivem do porto, como é o caso do Porto de Santos. E a área assim como tem uma definição da área para movimentar contêiner, da área para movimentar fertilizantes, existe uma definição no PDZ do porto, no plano de desenvolvimento e zoneamento, destinada à movimentação de cruzeiros, e o concessionário, para alterar ou para fazer qualquer retirada dessa carga, ela vai precisar passar pelo poder concedente, né? Ele não vai ter na sua faculdade a possibilidade de falar, não, essa atividade não dá mais lucro, então eu vou tirar ela sem nenhuma autorização do poder concedente. E essa visão de fomentar o turismo, de fomentar essa relação porto-cidade, ela é dentro de uma política pública ministerial também. Então, qualquer pleito, né, nesse sentido, passaria pelo Ministério da Infraestrutura, que certamente teria esse olhar a importância da movimentação de cruzeiro, e eu arrisco dizer que essa decisão seria dificilmente tomada, porque esse entendimento dessa importância na movimentação de passageiros no Porto de Santos, em qualquer outro porto que tenha essa movimentação de turismo, ela é bem forte e bem relevante também no âmbito governamental. E o cais público, como é que a gente protege e defende o cais público? Isso está sendo previsto também no processo? E também está sendo previsto, assim, todo nesse cronograma de PDZ, né, dentro das disposições ali de ocupação da área, estão sendo dispostas para a movimentação ou de cargas ou de passageiros, e o concessionário não pode mudar isso, né, apenas de maneira unilateral, sem que haja uma aprovação específica do poder concedente. A destinação do PDZ continua sendo sempre aprovada, mesmo para um porto concedido. Ele tem até um prazo, assim que o porto vai ser concedido, né? Ele tem um prazo para apresentar propostas de alteração da exploração de áreas, mas essas propostas serão todas aprovadas pelo Ministério da Infraestrutura, que vai levar em consideração no seu momento de aprovação as políticas públicas de movimentação de cargas, mas também de passageiros. Flávia, você falou para mim que recebeu aproximadamente aí 600 contribuições, né, dentro deste processo. Ele encerrou no último dia 28, né, hoje é dia 30. Como é que a ANTAQ vai tratar essas 600 contribuições? Ou seja, é muita coisa, né? Apesar que eu creio que deva haver uma série de redundâncias, ou seja, as pessoas ou as associações, sindicatos, representantes de classe devem ter feito as mesmas solicitações ou reivindicações ou contribuições, mas é um volume significativo, né? Como é que a ANTAQ trata isso? Ela tem obrigatoriedade de levar em consideração essas 600 reivindicações? Eu estou te perguntando isso porque a gente tem pessoas técnicas que assistem ao nosso programa, mas pessoas que não são tão técnicas assim.
E quando ela recebe essa contribuição e ela entende que é uma contribuição importante, como é que ela trata isso dentro do processo, né? Ela faz algum tipo de alteração? Como é que funciona esse processo a partir de agora, já que encerrou o processo, o tempo, né, de contribuição na audiência pública? Todas as contribuições são respondidas uma a uma. Aquelas de competência da ANTAC são respondidas diretamente pelo nosso corpo técnico, com conhecimento e as defesas regulatórias que a gente entende para o processo. Aquelas que diz respeito às questões do BNDES, né, da venda da empresa, elas são respondidas conjuntamente, e aquelas que dizem respeito à questão da política pública setorial, ela também é ouvida o Ministério para resposta, mas todas são respondidas uma a uma. E o processo nunca sai como ele começou, né? Então, certamente, algumas dessas contribuições serão acatadas, outras serão refutadas, porque diz respeito, eventualmente, a alguma questão, alguma estrutura do modelo que já está muito bem debatido e muito bem posto e defendido pela agência e por aqueles que participam do processo. Depois das contribuições analisadas e entendidas quais serão acatadas, quais serão negadas, são elaborados novos documentos de minuto de edital e minuta de contrato para que a agência faça a deliberação pela diretoria colegiada, já considerando essas novas contribuições, e o processo segue, então, para o Tribunal de Contas da União, para a fase de análise da Corte de Contas. Quando você assumiu a ANTAC, eu me recordo que eu escrevi uma matéria dizendo gente certa no lugar certo tem tudo para dar certo, né? E por que eu estou fazendo esta colocação? Porque eu fiquei muito impressionado com o ministro Tarcísio no evento, no primeiro encontro Porto e Mar, impressionado pelo preparo dele. Óbvio que a gente acompanha os discursos e muitas vezes, principalmente a gente que está no lado da mídia, a gente sabe que discursos muitas vezes eles são construídos, né? E você pode ter auxílio de alguns mecanismos para fazer o discurso, como teleprompter e assim sucessivamente. E eu nunca tive a oportunidade, eu não tinha tido ainda a oportunidade de estar presente com o ministro, né? Num evento, num debate. E duas coisas me marcaram muito. A primeira, quando eu estava caminhando com ele para iniciar o evento, e eu falei para ele, olha, nós temos aqui colunistas dos dois lados e vão ser feitas algumas perguntas para você. Ele falou, Maxwell, fica tranquilo, eu estou pronto para responder todas as perguntas. Ele estava, uma coisa inacreditável, o preparo do ministro. Volto a dizer, me impressionou muito. E uma frase dele me marcou também, que talvez seja esse, né, o mindset hoje do governo federal, pelo menos do Ministério da Infraestrutura, da ANTAC, propriamente do TCU, já fiz alguns eventos com o pessoal do TCU também, dizendo que ele achou que nunca iria viver para ouvir a iniciativa privada pedindo para o governo ir mais devagar, para não ter tanta pressa. Esse é um mindset que você sente aí em Brasília, Flávia? Esse desejo de fazer, de realizar, de acontecer, coisas que a gente não tinha no passado, né? Porque é impressionante. Antigamente reclamava-se que era muito lento, e agora a gente está reclamando que está indo muito rápido. A gente tem acompanhado essa mudança de percepção, né? O Ministério da Infraestrutura tem feito um trabalho incrível, comandado pelo ministro Tarcísio, e o ministro Tarcísio, de fato, é muito preparado, porque ele participa das discussões, né? Então, discutindo especificamente o Porto de Santos, não foi só uma, duas ou três reuniões que ele participou, que a equipe, né, também da Secretaria Executiva, com o Marcelo Sampaio, que será o nosso novo ministro de Infraestrutura, com o Diogo Piloni, secretário nacional de Portos, sempre foi uma equipe muito coesa, que buscando entender todas as questões técnicas, as questões jurídicas envolvidas no processo, e sempre com esse olhar de entregar à sociedade um porto, um setor portuário mais eficiente, e não foi só uma vez ou duas que realmente tivemos essa percepção do mercado. O está avançando muito rápido. Por quê? Porque antes estava se acostumado, olha, vamos colocar uma ideia, vamos colocar uma percepção, uma necessidade de concessão do Porto de Santos, esperar que isso haja uma maturidade natural. A gente não esperou a maturidade natural, a gente criou a maturidade. Tanto o Ministério da Infraestrutura quanto a ANTAC foram atrás de criar a maturidade e entregar para a sociedade o que a sociedade tanto pediu. Flávia, tem investidor interessado? E eu ouvi você falando do Marcelo Sampaio, que será o nosso novo ministro.
A diretora da ANTAC já cravou? É o Sampaio assume mesmo? Quem disse foi o presidente. O presidente, na semana passada, anunciou que o secretário executivo Marcelo Sampaio será o novo ministro de Infraestrutura, e a gente fica feliz para dar continuidade, né, a todos os projetos que estão sendo feitos. Mas e é algo importante, né? A gente sempre fala em continuidade, né? No nosso país, principalmente por essas relações políticas que nós tínhamos do passado, né? Projetos começavam e não terminavam por interesses políticos, que entrava um novo grupo e aquele grupo ele não estava interessado no desenvolvimento do país, mas ele estava interessado no desenvolvimento do projeto daquele grupo específico. Falando de novo aqui, né? Na questão da concessão do Porto de Santos, tem investidor interessado, Flávia? Como é que está esse processo? Como é que você está sentindo isso? A gente tem o processo de consulta e audiência pública, ele é importante para ouvir a sociedade, mas não funciona também só nesses ambientes, né? A gente tem vários grupos, vários investidores ou players que tentam entender o processo e nos procuram para tirar algumas dúvidas regulatórias, para fazer alguns questionamentos específicos, e depois eles levam isso para a audiência pública. E nessas reuniões nós temos percebido, né, aqui pela ANTAC, certamente o Ministério da Infraestrutura também, alguns grupos que já têm esse olhar, já está buscando esse olhar de investir no Porto. Então, a gente acredita, sim, que terão, não só um, mas terão vários interessados na concessão do Porto. Hoje, dia 30, né, nós temos uma concessão da Codesa, né? Parece que o ministro Tarcísio lá falou que vai quebrar e vai quebrar o martelo fortemente, né? Está todo mundo muito ansioso para que isso aconteça. Flávia, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria te fazer mais algumas perguntas, se você me permitir. A primeira delas, né? Qual foi a principal contribuição que a ANTAC recebeu, né? Você falou em 600, é um volume significativo, mas se você pudesse pincelar uma ali, falar assim, poxa, isso daqui realmente é algo importante que a gente vai levar em consideração? Eu acho que é a regra de participação. A gente tem hoje cravada, né, na primeira proposta digital, uma regra de participação que limita um percentual para participação de empresas individuais ou consorciadas, e recebemos contribuições nesse sentido, e contribuições dos dois lados, tanto aquele que busca aumentar a participação para que ele entre consorciado nesse negócio, tanto aquele que está de fora do Porto de Santos e quer que reduza a participação para que não haja interferência daqueles que já operam no Porto. E por que eu elenco essa contribuição? Primeiro, porque ela apareceu repetidas vezes, então ela de fato tem sido uma preocupação do mercado, mas segundo, porque ela demonstra justamente o grau de atratividade desse modelo. Se eu tenho players que atuam no Porto e querem continuar atuando, e players que não atuam no Porto, mas querem entrar pelo fato de ter um porto concedido e por isso que restringir as regras de participação, eu já tenho um indicativo de que o modelo de concessão é um sucesso por si só. Claro que a gente tem que fazer ajustes ali para que a gente tenha a maior atratividade possível, mas se eu tenho contribuições que buscam alterar o modelo de participação tanto para mais quanto para menos, essa contribuição ela já mostra o sucesso da concessão do porto. Não tenho dúvida, e eu acompanho você. Eu estou muito esperançoso para que a gente possa. Nós fomos defensores fervorosos dessa condição, e eu acho que mudança é mudança. Mudança afeta todos, né? Independentemente de quem quer que seja, né? E a gente tem que buscar o melhor modelo possível. Eu acho que a gente está surfando uma boa onda dentro do setor portuário, essa é a minha percepção, e eu acho que a gente tem que continuar. Eu acho que a gente não tem que colocar quarta, não. A gente está em quinta, eu acho que vamos colocar sexta, vamos acelerar, vamos apostar e vamos ter confiança para que as coisas possam acontecer e ser cada vez melhor dentro do setor portuário. Como eu sempre digo, eu sou um incentivador do negócio portuário, esse é o meu foco, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o negócio. Falando do negócio, Flávia, a ANTAC 20 anos, né? Teve um evento fantástico, eu acompanhei pelas mídias sociais, felizmente não consegui estar presente, recebi o convite por parte da ANTAC, mas não consegui estar presente. Qual a importância, né, de uma agência reguladora completar 20 anos dentro de um país, Flávia, tão confuso como o nosso, politicamente e também a título de regulação, face à instabilidade jurídica que a gente tem, né? Como é que você faz um resumo, talvez, desses 20 anos de ANTAC?
Eu acho que a palavra que define esses 20 anos de implantação da ANTAQ é maturidade regulatória. Se olhar a atuação da agência no setor portuário, né, no segmento portuário, e nas atuações dela, nas decisões, nas suas próprias resoluções, e no desafio que nós estamos agora de fazer esse modelo de concessão, eu diria que é uma agência que construiu, nesses 20 anos de implantação, uma maturidade regulatória, que consegue entender as nuances do setor, consegue entender a importância do setor e contribuir para a sociedade, para que eles operam no porto uma segurança jurídica e uma eficiência nas suas atividades. Quando eu olho a atividade da agência no segmento marítimo, que também é uma interface da agência, e no segmento de movimentação de passageiros, eu vejo também de uma maneira muito nítida esse crescimento da maturidade, da atuação e da importância de prover para a sociedade esse retorno, de conseguir eficiência e de prover segurança na movimentação de bens e pessoas. Então, eu vejo, fico muito feliz de ter participado, estou há 12 anos na agência, de grande parte desses 20 anos, e vejo que a agência está pronta e cada vez mais estruturada para seguir aí nos próximos 20, provendo mais segurança, mais estabilidade regulatória e mais conhecimento do setor, porque toda a maturidade regulatória que a agência tem é porque ela conhece o setor, ela sabe o que ela está fazendo, ela entende o setor portuário, as suas idiosincrasias em comparação com o benchmark internacional e com o arcabouço jurídico regulatório que nós temos no Brasil. Flávia, antes de eu estar à frente da tribuna, né, eu tenho aproximadamente aí uns 20 anos de setor portuário, né, não só na área de empreendedorismo, mas também agora mais recentemente como influenciador, apresentando o primeiro programa de Porto na grade da TV Globo. Quer dizer, é um marco bastante importante para o nosso setor, né? Não porque o Maxwell está à frente, mas isso demonstra a representatividade que o setor portuário tem hoje. E toda vez quando eu via essas missões internacionais, né, eu via essas missões políticas, né? Eu já estou entrando na nossa viagem para Roterdã e vou te perguntar realmente nesse sentido. Missões nas quais deixavam de experimentar um pouco do laboratório, né? O que é o laboratório? Como efetivamente as coisas acontecem. E quando eu construí uma agenda, em Roterdã, especificamente técnica, né? Ou seja, nós não vamos ter ali dentro desta agenda compromissos políticos, né? Ou seja, o shake hands lá com o presidente da autoridade portuária de Roterdã. Quer dizer, eu acho que isso, com esse mundo globalizado, ficou muito fácil de se fazer, né? Eu acho que hoje você seta um call com qualquer entidade ou qualquer associação do mundo ou qualquer presidente de autoridade portuária e você conversa com ele ou você consegue uma visita. E aí eu provoquei realmente essa agenda técnica que a gente tem. Nós vamos ter até um masterclass provido pela Universidade de Roterdã, falando sobre smart ports, que é o futuro que a gente está vivendo hoje, com especialistas dessa área. Nós vamos embarcar na draga mais moderna que tem no mundo, né, para saber como são os modelos de dragagem, concessão da dragagem, principalmente dentro do porto de Roterdã. E, além disso tudo, né, além de outras visitas técnicas que vão ocorrer, a gente vai fazer o primeiro painel do Brasil dentro do TOC Europe, né? TOC Europe é uma das maiores feiras e eventos do setor portuário. A gente vai estar dentro de Roterdã, num dos maiores eventos mundiais, com um painel do Brasil. A gente pode dizer que realmente chegou a nossa hora, Flávia, como país, né, como representatividade do setor portuário, porque eu, francamente falando, me orgulho muito de ter um painel, né, do nosso país. Eu não vi isso antes, vi alguns eventos pequenos, né, mas um evento de representatividade mundial, eu acho que é bastante representativo e significativo. Você está sentindo isso também? Esse é o termômetro que a gente tem hoje do país, né, e do setor portuário para com o mundo? Sem dúvidas, sem dúvidas. Nós temos terminais muito modernos, nós temos terminais que já se apropriam, né, das maiores tecnologias no setor portuário, nós temos uma regulação estruturada, nós temos um marco legal que nos permite avançar, né, tanto como porto público quanto terminal arrendado, terminal, instalação portuária isoladamente, né, em prol das maiores tecnologias, das maiores eficiências portuárias. Então, acredito sim que o Brasil está pronto, que as nossas instalações portuárias estão prontas, a nossa regulação está adequada, e é uma oportunidade para que a gente consiga mostrar
o que nós estamos fazendo, discutir, né, os nossos rumos do nosso setor, mas também aprender, né? Aprender, trazer mais essa experiência internacional para os nossos terminais, para a nossa regulação, para a nossa legislação como um todo, mas de fato nós temos um setor que internamente, é o que eu falo da maturidade, nós já temos essa maturidade regulatória, institucional, operacional, e o Brasil está pronto para isso e vai ser uma excelente oportunidade. Flávia, primeiro eu queria que você estendesse aí a minha gratidão para todas as pessoas da ANTAC, até no papel do Eduardo Neri, de todas as pessoas que aí estão, porque vem desenvolvendo um trabalho muito importante para o nosso setor. Quero deixar aqui o meu agradecimento a você também, uma pessoa extremamente solícita, né? Esclarecendo para toda a comunidade, para toda a sociedade, todos os pontos que possivelmente possam ocorrer. Você tem sempre disponibilidade, né? Eu mando uma mensagem para a Flávia, falo, Flávia, está acontecendo isso, vamos tratar? Vamos tratar, a gente agenda com total agilidade, total transparência, e isso demonstra, né, de forma muito clara, pelo menos na minha percepção, essa gestão que a gente tem hoje dentro do governo federal, né? Esse mindset, como eu disse, né? Olhando para o negócio, olhando para a oportunidade, olhando para o investimento, para a empregabilidade. Eu acho que é isso que a gente precisa ter e continuar tendo. Espero, sinceramente, que o Sampaio dê continuidade, principalmente com essa equipe técnica que aí está, né? A gente conhece todos eles e espero que não hajam grandes mudanças. Talvez uma ou outra possa ocorrer, mas que não hajam grandes mudanças, porque o momento é muito bom. Amiga, obrigado pela tua disponibilidade. Você sabe que sou um fã do teu trabalho, sempre disse isso, e quero te colocar novamente o Porto 360 à tua disposição. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de esclarecer para quem, né, para a nossa audiência, para quem acompanha o setor portuário, né, como é que a agência tem atuado, e esclarecer a relevância desse processo de desestatização do Porto de Santos, né, e ressaltar que, do ponto de vista regulatório, a gente tem tomado todas as precauções e tem tomado todos os cuidados necessários para atingir, né, o objetivo que a gente quer, que é tornar o setor portuário, tornar o Porto de Santos mais eficiente, mais pujante, maior do que ele já é, e coloco a ANTAC, permaneço à disposição e coloco a ANTAC também sempre de portas abertas para contribuir com você. Obrigada. E eles estão conseguindo. O setor vem se desenvolvendo e se desenvolvendo bastante. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Eldorado Brasil. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio institucional.